Era início de novembro, quando o frio começou a chegar mais cedo naquele ano. As luzes nas ruas ainda não estavam acesas, mas os comércios já começavam a enfeitar as vitrines com laços vermelhos e árvores cintilantes. Para Catarina, porém, o brilho do Natal parecia distante. O marido, Marcos, estava há meses desempregado. As contas se acumulavam sobre a mesa da cozinha e o silêncio dentro de casa pesava mais que o ar gelado que entrava pelas frestas da janela. As crianças, sem perceberem a gravidade da situação, ainda perguntavam sobre o Papai Noel, sobre os presentes e a ceia. Catarina apenas sorria, dizendo que tudo daria certo, mas por dentro sentia o desespero apertar o peito. Havia noites em que ela se trancava no banheiro e chorava baixinho, pedindo a Deus uma resposta, um sinal, qualquer coisa que mostrasse que ele ainda a escutava. Foi numa dessas manhãs cinzentas, voltando do mercado com apenas 1 litro de leite e 2 pães, que Catarina encontrou Dona Lourdes, uma senhora idosa que morava na casa da esquina. Sempre sorridente, ela a cumprimentou e percebeu a tristeza nos olhos de Catarina. Sem dizer muito, a velha senhora colocou um pequeno livro nas mãos dela e apenas disse: "Talvez isso te ajude a lembrar quem você realmente é." Catarina olhou a capa gasta e leu o título: O Poder da Consciência, Neville Goddard. Naquela noite, quando todos já dormiam, ela abriu o livro e começou a ler. A cada página sentia algo despertar dentro dela. As palavras pareciam atravessar o papel e tocar uma parte esquecida da sua alma. O homem é o que ele imagina ser. A imaginação é o começo da criação. Aquilo ficou ecoando na mente de Catarina como uma prece. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu esperança. Não uma esperança dependente do acaso, mas uma certeza silenciosa de que algo dentro dela tinha poder. Nos dias seguintes, começou a praticar o que lia. Antes de dormir, fechava os olhos e imaginava a vida como queria que fosse. Via Marcos chegando em casa sorrindo. Dizia que havia conseguido um bom emprego. Sentia o cheiro da comida na panela, via as crianças rindo ao redor da mesa e agradecia mentalmente como se tudo já tivesse acontecido. No começo, parecia um faz de conta infantil, mas ela lembrava das palavras do livro: "O sentimento é o segredo", e então sentia com todo o coração. Enquanto isso, Marcos continuava suas buscas, mas o desânimo crescia. Ele via a mulher arrumando a casa como se fosse o lar mais próspero do mundo e não entendia de onde ela tirava tanta calma. Às vezes pensava que Catarina tinha enlouquecido, mas de algum modo a serenidade dela começou a contagiar a casa. As brigas diminuíram, as crianças pareciam mais alegres e até o velho cachorro passou a latir menos. Certo dia, faltando apenas 3 semanas para o Natal, o telefone tocou. Era um antigo colega de Marcos, oferecendo um trabalho temporário na cidade vizinha. Não era muito dinheiro, mas o suficiente para pagar parte das contas. E comprar algo especial para as crianças. Quando ele contou a novidade, Catarina apenas sorriu e disse baixinho: "Eu sabia." A partir daquele momento, algo mudou. Era como se uma nova energia tivesse entrado na casa. Catarina continuou suas práticas, imaginando todas as noites o que desejava, agradecendo como se já fosse real. Mas logo vieram os testes. O trabalho temporário terminou e novamente o vazio se aproximou. O dinheiro mal deu para cobrir as despesas básicas. Na véspera do Natal, o céu ficou carregado e começou uma chuva forte. A energia acabou no meio da noite. As crianças estavam tristes, pois não havia presentes sob a árvore. Apenas pequenos embrulhos feitos com carinho por Catarina. Ela respirou fundo, acendeu algumas velas e chamou todos para perto. Marcos, um pouco constrangido, pegou o violão velho e começou a tocar. As crianças riram, batendo palmas, e por alguns minutos o tempo pareceu parar.
Catarina olhou para aquela cena à luz das velas e sentiu um calor diferente no coração. Ela entendeu, naquele instante, que já havia recebido o maior presente de todos: a paz. Na manhã seguinte, o céu estava limpo e o cheiro de terra molhada invadia a casa. Catarina preparava café quando ouviu Marcos chamando seu nome. Ele havia recebido uma mensagem no celular. Uma empresa local, onde ele havia deixado o currículo meses antes, estava chamando para uma entrevista urgente. Ele foi e, no mesmo dia, voltou contratado. Catarina chorou silenciosamente. Não de surpresa, mas de gratidão. No fundo, ela já sabia. Sabia porque havia visto aquela cena todas as noites, de olhos fechados. Antes de dormir, ela apenas sorriu e murmurou: Obrigada, pai. Eu sabia que já era meu antes de ver. Os meses seguintes foram de transformação. Marcos se destacou no trabalho, as dívidas foram sendo pagas e a casa foi se enchendo novamente de vida. Catarina, inspirada pelo livro que mudara tudo, começou a escrever pequenas reflexões e postar na internet. Falava sobre fé, imaginação e sobre como o invisível se torna visível quando a gente acredita. Um ano depois, em outro mês de novembro, o clima de Natal voltou. As luzes brilhavam na cidade e, desta vez, dentro da casa de Catarina, tudo também brilhava. Ela preparava a ceia com alegria, enquanto Marcos colocava os enfeites na árvore com os filhos. No meio da arrumação, ela decidiu visitar Dona Lourdes para agradecer pelo livro. Ao chegar, soube que a senhora havia partido alguns meses antes. Catarina ficou em silêncio, emocionada. Uma vizinha entregou a ela um envelope, deixado por Dona Lourdes com uma simples mensagem escrita à mão: Ensine aos outros o que te libertou. A imaginação é a voz de Deus dentro de ti. Catarina voltou para casa e olhou pela janela. A neve começava a cair devagar. Dentro de si, sentiu uma paz tão grande que nenhuma palavra podia explicar. Naquela noite, quando todos dormiam, ela abriu novamente o velho livro de Neville e leu em voz alta: Torne-se o que você acredita ser, pois aquilo que você sustenta na consciência, o mundo é forçado a refletir. E foi assim que Catarina entendeu que o verdadeiro Natal não era sobre presentes nem sobre árvores decoradas, mas sobre o nascimento de uma nova consciência dentro dela, porque quando a fé volta para casa, tudo volta a florescer, até mesmo o impossível. O terceiro Natal chegou com um brilho diferente. Não era apenas pelas luzes nas ruas, nem pelas vitrines enfeitadas. Era algo no ar. Uma sensação de leveza, de recomeço. Catarina acordava cedo todos os dias, preparava o café e sentava por alguns minutos em silêncio, olhando pela janela. Tinha aprendido com Neville que, antes de qualquer coisa, era preciso sentir a vida que se desejava viver. E agora, ela fazia isso naturalmente. A casa estava transformada. As paredes haviam sido pintadas de novo, as cortinas trocadas, e até o jardim, que antes era um espaço esquecido, agora florescia cheio de cores. As crianças cresciam saudáveis e felizes. Tudo parecia diferente, mas não porque o mundo lá fora mudara, e sim porque Catarina havia mudado por dentro. Ela lembrava de como tudo começou. Daquela noite de novembro em que encontrou o pequeno livro. Às vezes, ao pensar em Dona Lourdes, sentia vontade de chorar, mas não de tristeza. Era uma gratidão profunda, silenciosa, como se ela ainda estivesse ali, sorrindo de longe. Inspirada por tudo o que viveu, Catarina começou a gravar vídeos simples. Apenas com o celular apoiado em uma pilha de livros, falava sobre fé, imaginação e o poder de criar a própria realidade. No início, poucas pessoas assistiam, mas ela continuou, acreditando que as palavras certas sempre chegam aos ouvidos que precisam ouvi-las. Com o tempo, sua voz começou a se espalhar.
Comentários, mensagens e histórias começaram a surgir. Pessoas dizendo que haviam reencontrado a esperança depois de ouvir o que ela compartilhava. Catarina nunca se apresentou como professora nem como alguém especial. Dizia apenas que era uma mulher comum, que um dia decidiu acreditar. A vida muda quando a gente muda por dentro, ela repetia. E cada vez que dizia isso, sentia um arrepio, como se o universo confirmasse. Em uma noite fria de dezembro, ela se sentou sozinha na varanda. O céu estava limpo e as estrelas brilhavam. Lembrou-se de tudo o que viveram, as dificuldades, o medo, as lágrimas, e percebeu que cada um daqueles momentos havia sido parte do caminho, um degrau invisível para levá-la até ali. De repente, o vento soprou mais forte e uma lembrança veio à mente. A frase do bilhete de Dona Lourdes. Ensine aos outros o que te libertou. Catarina fechou os olhos e sussurrou. Eu estou ensinando, Dona Lourdes, do meu jeito, com amor. No dia seguinte, ela decidiu fazer algo novo. Organizou um pequeno encontro na sua casa, convidando algumas vizinhas que passavam por tempos difíceis. Serviu chá, acendeu velas e começou a contar sua história. Falou sobre como tudo começou num novembro de desespero e sobre como a fé se tornou o seu milagre. Quando terminou, várias delas choravam. Uma delas disse, Catarina, eu nunca tinha ouvido ninguém falar de Deus assim, tão simples e tão bonito. A partir daquele dia, os encontros se tornaram uma tradição. Toda semana as mulheres se reuniam para conversar, imaginar, agradecer e sonhar juntas. Elas chamavam o grupo de Luz Viva, em homenagem à luz que Catarina dizia existir dentro de cada pessoa. E então chegou a véspera do Natal. A casa estava cheia. Marcos assava o peru, as crianças corriam pela sala. E as mulheres do grupo ajudavam a arrumar a mesa. Lá fora, o som distante dos sinos da igreja ecoava pela cidade. Catarina observava tudo em silêncio, o coração vibrando de amor. Quando todos se sentaram à mesa, ela pediu um instante. Disse, há 2 anos, nós estávamos aqui, com medo, sem saber o que seria da nossa vida. Hoje, estamos aqui novamente, mas com algo que ninguém pode tirar, a fé. Eu aprendi que acreditar não é esperar, é viver como se o milagre já tivesse acontecido, porque no fundo ele já aconteceu. As pessoas se emocionaram. As luzes piscavam suavemente. E por um momento tudo ficou em silêncio, como se o próprio tempo tivesse parado para escutar aquelas palavras. Mais tarde, já de madrugada, quando todos dormiam, Catarina foi até o jardim. O céu estava coberto de estrelas, e a lua refletia sobre o gramado úmido. Ela ergueu o rosto e disse baixinho, Obrigada, meu Deus, por me lembrar que tudo que eu preciso já está em mim. Obrigada por ter me ensinado a imaginar o bem e ver o bem florescer. E naquele instante, algo dentro dela se acendeu, uma certeza profunda, luminosa, de que a jornada não estava terminando, mas apenas começando, porque o verdadeiro milagre não era o dinheiro, o trabalho, nem a casa nova. O verdadeiro milagre era o despertar da consciência. Catarina sorriu, olhou para o céu e viu uma estrela cadente riscando o horizonte. Sentiu um arrepio e pensou, nada é impossível para quem já se vê vivendo o milagre. Entrou em casa em silêncio, beijou os filhos dormindo e, antes de apagar as luzes, deixou o velho livro de Neville sobre a mesa, ao lado de uma vela acesa. Na capa, o título brilhava com o reflexo da chama, O Poder da Consciência. E assim, terminou mais um Natal, simples, silencioso e cheio de presença divina. Catarina sabia que a vida ainda traria desafios, mas agora nada poderia abalar a sua fé, porque ela havia descoberto o segredo. Tudo o que o coração sustenta com amor, o universo conspira para tornar real. E talvez, lá do alto, entre as estrelas, Dona Lourdes sorrisse mais uma vez, vendo que sua semente tinha florescido. E assim,
Se encerra essa história. A história de uma mulher comum, de uma família simples, que um dia decidiu acreditar. Catarina nos lembra que o milagre não acontece fora. Ele começa dentro. Começa no instante em que a gente muda o que sente, o que imagina, o que acredita ser possível. Quantas vezes você também já se sentiu como ela, sem saída, cansado de tentar, olhando para o céu e perguntando: e agora, Deus? Mas talvez a resposta nunca tenha vindo de fora. Talvez a resposta sempre tenha sido você. A vida muda quando a fé volta para casa, quando você decide imaginar o bem, sentir o bem e viver o bem, mesmo antes de ver. E é nesse movimento invisível que tudo começa a se alinhar, devagar, silenciosamente, até que um dia você percebe que está vivendo o que antes só ousava sonhar. Que essa história te lembre, neste Natal, que nada está perdido, que o mesmo poder que transformou a vida de Catarina também vive em você. E que, quando você muda dentro, o mundo inteiro se move a seu favor. Obrigada por ter estado aqui, por ouvir com o coração aberto. Obrigada por permitir que essa história fizesse parte do seu caminho e que esse estudo, inspirado nos ensinamentos de Neville Goddard, te lembre sempre: você é criador da sua realidade. Agora feche os olhos, respire fundo e sinta. A paz, o amor e o milagre já estão aí, dentro de você. Que esse ano e os próximos você tenha os melhores natais de sua vida. E que a fé, a imaginação e o amor guiem todos os seus dias. Deus abençoe. Sempre você e sua família. Muito obrigado por estar aqui nessa corrente de fé.